Mas basicamente composição é isso. Onde você vai colocar cada coisa, isso tem a ver com design. Porque é isso que o design faz. É um planejamento de como você quer sua imagem final. Vai usar a composição, onde você vai colocar cada coisa. Basicamente. Isso tem a ver com a thumbnail. E na thumbnail você vai estar testando isso. Vai estar testando várias composições diferentes para você chegar na mais agradável para você. Pra você conseguir chegar num resultado final bom. Basicamente, a thumbnail é tudo para isso. É um planejamento para o futuro. Um planejamento de como que você deve deixar a sua imagem final. Para você conseguir chegar num resultado bom. Beleza, bora começar com a live. Aqui é Necromancy. Você se encontra na minha live. Eu vou ensinar para vocês várias coisas que vai ser bastante interessante para o estudo de vocês de desenho. Por isso que eu peço que vocês prestem um pouco de atenção, nem que seja só o mínimo, caso vocês queiram entender como é que funciona o processo de desenho. É isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Tudo que você tem que fazer para chegar no resultado final do desenho. O que você tem que fazer? Para passar de um desenho mais ou menos, de uma ideia inicial, para chegar num resultado maneiro. Um resultado maneiro. Resultado finalizado, com cores, tudo mais e tal. O que vocês têm que fazer? Na primeira live que eu fiz, eu já abordei esse tema, processo de desenho, mas eu não fui a fundo nela. Nesse tema aqui. Nessa live, eu vou um pouco mais a fundo nesse tema aqui, processo de desenho. Na minha segunda live, eu expliquei para vocês como funciona o processo de estudo. Nesse daqui, vou ensinar para vocês como funciona o processo de desenho. O processo de estudo, quer dizer, o processo de desenho, ele se divide em algumas partes. A primeira parte, a thumbnail. Esqueci como é que escreve thumbnail, peraí. Como é que pode? Eu fui pesquisar como é que escreve thumbnail, escrevendo thumbnail da forma correta. O primeiro passo, fazer uma boa thumbnail. Vou explicar para vocês o que é thumbnail. Aguardem um momentinho, tá? Bora pro... Aqui vai ter o segundo passo. Processo de desenho. Processo inicial, thumbnail. Então vamos pro segundo passo, que é o esboço. Então vamos pro terceiro passo, que são as cores. Para então depois a gente ir as sombras. E finalmente o render final. Thumbnail, esboço, cores, sombras, render final. Basicamente o processo é quase que o mesmo do de estudo, se vocês forem reparar na live passada. O porquê disso? Porque no processo de estudo, você vai estar estudando como fazer cada um desses passos. Para que então você chegue lá e consiga fazer quando você forem fazer seus desenhos finais, seus desenhos finalizados. Por isso que no processo de estudo, vai ir lá exclusivamente no esboço, vai estudar como é que faz esboço. Você vai lá exclusivamente na cores, vai aprender como que faz cores. Você vai lá nas sombras, vai aprender como é que faz sombras. No render final, você vai aprender como faz o render final. Mesma coisa para thumbnail. Já no processo de desenho, você já tem que saber como é que faz, para que você passe pela thumbnail, faça uma thumbnail boa. Depois você passe pelo esboço, já saiba como fazer o esboço. Já tenha a ideia de como é que você chega ao conhecimento que você tem que ter para você conseguir fazer um esboço de cabeça de algum objeto. Claro, tem que ser um objeto que você já estudou antes. E caso você não tenha estudado, aí vai ficar meio complicado. Você vai ter que usar uma referência, fazer uma versão simplificada dele, depois estudar a textura do objeto. Então só depois você conseguir fazer o esboço. Entenderam?
Isso seria no processo de estudo. Aqui você já tem que saber, pra você conseguir fazer o esboço. Aqui então depois você conseguir fazer as cores, já sabendo. Depois as sombras, já sabendo como é que faz sombras, para depois você finalizar. O processo de desenho, como eu já mostrei para vocês, se difere do processo de estudo, que o processo de estudo você tá lá para estudar. Você pode começar a estudar o esboço, parar nele. Você pode começar a estudar cores, parar nas cores. Entenderam? Por isso, é diferente do processo de desenho. O processo de desenho você já tem que fazer tudo de uma vez. Claro, você pode deixar para fazer em vários dias diferentes, com intervalos e tal, mas o seu desenho vai começar na thumbnail e ele vai evoluindo até chegar no render final, entenderam? Basicamente é isso. É o processo de desenho. Então, nessa live, eu irei abordar melhor os tópicos. Essa explicaçãozinha aqui que eu dei pra vocês, eu dei a mesma explicação na primeira live. Acho que até falei um pouquinho disso na segunda live também, mas eu não entrei a fundo sobre cada um dos tópicos. Então bora pro primeiro, né? Que é a thumbnail. Thumbnails. O que são thumbnails? Vou responder isso pra vocês. O que são? Como utilizá-las? Como utilizá-las? Isso tem a ver com design. E o que é composição? Vou responder essas perguntas para vocês. Thumbnails. Bora primeiro, né? Procurar a tradução. Thumbnails são miniaturas, na tradução literal do inglês. Na verdade, não. Não é na tradução literal. É numa tradução já tendo em conta a forma que é utilizada a palavra miniaturas. A tradução literal é unha do polegar. Pesquisei isso no Google, beleza? Então, thumbnails tem como tradução miniatura. Ou, no literal, unha do polegar. Por que unha do polegar, do literal, vira miniatura? E se você for olhar a unha do polegar, ela é mais ou menos assim, não é? Ela é pequena. Não comparada com os outros dedos, é claro. Os outros dedos ela até é um pouquinho grande, mas comparada com uma folha, imagina que isso daqui é uma folha normal, A4. E aqui vai ter a unha do polegar. A unha do polegar, ó, pequenininha em relação a ela. Então a gente vai ter a noção de que na folha a gente faz um desenho legal, desenho grande, complicado, desenho todo detalhado. Mas quando chega pra gente desenhar no polegar, o desenho ele vai ter que ser menor e vai ter menos detalhes. Logo, ele vai ser mais rápido de fazer. Se você demoraria, vamos dizer, 30 minutos para desenhar numa folha normal, aqui você consegue fazer, sei lá, uns 3 minutos. Claro, com menos detalhes. Um desenho menor. Mas ainda assim o resultado praticamente o mesmo. Conseguem ver? Thumbnail é isso que significa thumbnail. Ainda mais no desenho. Basicamente é isso. É um mini desenho que você vai fazer numa mini folha com o intuito de ser rápido. Mas como elas são utilizadas no processo de desenho?
No processo de desenho, até ir para outra folha aqui. No processo de desenho, vai fazer as thumbnails, que são mini desenhos, com o intuito de testar a composição da sua imagem. Composição, eu vou explicar depois, não vou explicar agora. É basicamente, vou dar uma mini explicaçãozinha aqui para poder, só para não sair em branco aqui. Composição é basicamente como você vai deixar o seu desenho harmonioso. Eu vou colocar o personagem mais ao lado. E aí parece que o OBS travou. Deixa eu ver se as lives estão bem. YouTube parece estar funcionando. Twitch também parece estar funcionando. TikTok está funcionando. Não sei se cortou alguma coisa da explicação, espero que não. Mas, por caso tenha cortado, vou voltar aqui. Acho que eu tava mesmo. Como elas são utilizadas no processo de desenho, as thumbnails. As thumbnails, elas vão ser utilizadas dessa forma aqui, ó. Você vai fazer várias thumbnails para você testar a composição da sua imagem final. As thumbnails é como se você estivesse querendo olhar o futuro do seu desenho. E você vai passar pelas thumbnails, pelo esboço, pelas cores, sombras, só para então você chegar no resultado finalizado. Mas usando as thumbnails, você vai tentar dar um vislumbre de como é que ficou o desenho no final. Como? Você vai testar aqui composição, onde vai ficar cada coisa aqui, qual vai ser a posição do personagem, como é que vai ficar o cenário em relação a ele. Vai fazer um mini desenho finalizado. Cara, claro, mas sem detalhes. Mini desenhos. Só para testar como é que vai ficar a imagem final. Para que então você consiga olhar como que ficaria o resultado final. Mas Nekomichi, eu gostaria de olhar o resultado final do meu desenho. Bem, ainda mais as thumbnails, eu vou estar fazendo um mini desenho para depois eu melhorando ele. Talvez seja uma pergunta meio boba de se fazer, né? Porém, eu acho que pode ser uma dúvida de pessoas que não têm tanta familiaridade com o desenho. E as thumbnails, como eu já disse, servem para ter um vislumbre do final. Mas por que eu quero ter esse vislumbre do final? Porque todo esse processo aqui, ó, ele demanda muito tempo. Vamos dizer assim, você quer fazer um desenho muito bem finalizado, muito complicado, o esboço vai tomar ali vamos dizer, umas meia hora. Nas cores, como aqui eu só estou falando de setar as cores, colocar cores flat, vamos dizer uns 20 minutos. Sombras, aí já é um pouquinho mais complicado. Se quiser deixar umas sombras mais bonitinhas ali, colocar ali umas 2 horas ou mais. Vai pra finalizar, aqui vai depender de como finalizado você quer que fique. Pra finalizar, dá pra colocar, sei lá, umas 10 horas. Todo esse processo aqui demora muito. Mas já as thumbnails, você consegue fazer rapidinho. Vamos dizer assim, uns 10 minutos. Pra fazer todas. Talvez uns 20, dependendo do quão sem pressa você está. Uns 20 minutos. Mas vocês conseguem perceber que é bem menos tempo? E isso se dá porque o desenho é pequeno, vai estar fazendo menos detalhes. Você não consegue colocar muitos detalhes porque o desenho é pequeno, entenderam? Bem, além de você conseguir fazer isso daqui rápido, por que a gente quer olhar no final? Por que a gente quer fazer isso daqui rápido? Porque a gente pegar uma ideia.
ir até o final com ela, essa ideia não for tão boa, você passou aqui, ó, bem mais que 10 horas fazendo uma ideia que não é tão boa assim, finalizando ela. Aí você percebe assim, nossa, eu podia ter mudado a posição do braço desse personagem, né? Ficaria tão mais maneiro, mas eu já fiz até aqui, já finalizei, eu só fui perceber isso agora. Será que eu não podia ter feito isso antes? É que tá, a thumbnail é a forma que você faz isso antes, que você testa as posições do personagem para que você chegue num resultado mais agradável para você no final. Tem que você tenha que demorar 10 horas para perceber isso. Demora o quê? 10 minutos, 20 minutos para você conseguir escolher a melhor posição pro personagem. A melhor posição para ele estar na folha, a melhor posição para ele estar em um cenário, a melhor disposição de cores e tal. Faz isso daqui tudo na thumbnail, demorando o quê? 10, 20 minutos. Coisa rápida. O que é diferente de você passar por todo o processo pra no final você meio que achar ruim. Eu não gostei do desenho. Eu não gostei do resultado final, que eu queria que ele tivesse um pouquinho mais pra baixo, pra que aparecesse mais o cenário. Mas como você não tinha visto como que ia ficar no final, você não sabia dizer se ia ficar um resultado tão bom quanto você estava pensando. Porém, fazendo a thumbnail, você deu um vislumbre do futuro, aí você já viu, né? Você viu como é que vai ficar no final. Você olhou assim, não, mas desse jeito eu acho que não fica tão bom. Bora deixar ele um pouquinho mais pra baixo, o personagem. Aqui parece que ele era muito corcunda, bora deixar ele um pouquinho mais pra baixo e aqui bora aumentar o cenário. Ó, bem melhor. Mas também fiz essa ideia aqui, achei ela um pouquinho melhor. Com ele mais de lado e tal. Será que eu sigo com essa? Aí você vai decidir com qual que você vai seguir no final. Você vai fazer vários mini desenhos para você finalizar só um, entenderam? Para que você consiga otimizar seus resultados no futuro. Agora, bora responder a terceira pergunta. O que isso tem a ver com design? Bem, isso tem a ver também com a... Essa pergunta tem a ver com a última pergunta, que é o que é composição? Eu vou responder as duas ao mesmo tempo. Design. Tá? Peraí, deixa eu ver se eu não estou enganado. Vou pesquisar bem aqui a definição de design. Definição de design. Design é atividade intelectual e prática de planejar, conceber e desenvolver soluções funcionais e estéticas para resolver problemas específicos e atender às necessidades humanas. Ou seja, uma atividade intelectual, atividade inteligente, que é a prática de planejar. Você vai estar planejando algo. Ou seja, já começaram a perceber, né? Como que isso tem a ver com a thumbnail. Você vai estar planejando, conceber e desenvolver soluções. Ou seja, você vai estar criando soluções funcionais. Uma solução funcional. Uma solução estética também para resolver problemas específicos. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não tem um desenho finalizado. Mas a gente quer um desenho finalizado. E o problema disso é que a gente quer ele bom. Mas para poder fazer, resolucionar esses problemas, que é ter um desenho finalizado, que a gente não tem ainda, isso é um problema. E ele tem que ser bom, também é outro problema. Para isso, é para isso que o design serve, para você planejar algo a se fazer. Vai estar planejando algo. Para você fazer, para que consiga resolucionar esses problemas. Como é que eu posso chegar no resultado finalizado e seja bom? É essa discussão que o design vem. Ele traz para você. O que eu posso fazer para fazer um desenho bom, finalizado? E aí que vem a thumbnail nisso tudo. A thumbnail seria a forma, a solução encontrada pelo design. Thumbnail. Mas por que a thumbnail? Porque, como está na definição de design,
tem um problema. Você tem que resolucionar ele. É um problema estético. É um problema que você não tem o desenho finalizado. Você tem que resolucionar isso. Problema estético. Ele tem que ser bom. Outro problema estético. Para isso, tem as thumbnails. As thumbnails. Você vai testar várias opções desse projeto finalizado, entre aspas. Por quê? Você vai estar fazendo ele com menos detalhes e tudo mais. Ou seja, ele vai estar finalizado, entre aspas. Mas você já vai conseguir ver se no final ele vai ficar bom. Você vai ver se ele vai ficar bom. Vai estar resolucionando esse problema aqui. A composição da imagem vai ficar boa. Vai estar resolvendo isso por meio de uma atividade prática de planejar. Vai estar praticando vários planejamentos como você quer. O personagem pode ficar mais ao alto, o personagem pode ficar de cabeça para baixo. Vai estar resolucionando esse problema de forma prática. Vai estar praticando a resolução do problema. Por isso que tem a ver com o design. Mas e cadê a composição aqui? Design basicamente é composição também. O que é composição? Composição, quando você tem uma imagem, a composição vai te dizer onde você deve colocar cada coisa que tem na imagem. Então, bora fazer uma imagem aqui. Nessa imagem aqui, nós temos uma bola, uma caixa, um cilindro e uma pirâmide. A composição vai te dizer onde você deve colocar cada coisa. Você pode usar de métodos já conhecidos, como aquele lá, que é mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, que eu não vou saber te dizer o nome agora. Pode usar de outros também, a regra dos 3 terços. Você vai colocar dentro de cada um deles. Vocês podem fazer a sua própria composição.